Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós estamos na unidade 7, onde fala sobre cenas do cotidiano. Nós temos aqui uma escala hierárquica, ok? Que nós já vimos na semana passada. A primeira, pintura histórica. Segunda, retrato. Terceira, natureza morta. Quarta, paisagem. Quinta, pinturas de gênero. Nós estamos fazendo atividades que eu tenho enviado toda semana para vocês. A primeira foi sobre natureza morta, não coloquei necessariamente na ordem. Vocês teriam que criar uma pintura, uma obra relacionada à natureza morta. A segunda foi a paisagem, né? Vocês iam criar uma paisagem. Agora a terceira será pintura histórica, ok? Vou descrever aqui exatamente o que a nossa apostila está falando sobre isso, tá bom? Pintura histórica representa os fatos históricos, cenas mitológicas, literárias e relacionados à religião. Refere-se mais especificamente ao registro de eventos da história política, batalhas, cenas de guerra, personagens célebres, fatos e feitos de homens notáveis que são descritos em telas de grandes dimensões. E esses eram temas muito considerados. Eu acabei de me lembrar aqui de várias pinturas históricas, como nós vemos no período do neoclassicismo, onde estava se retornando, né, o estilo clássico greco-romano, se eu não me engano, no século XIX, se eu não me engano, e eles costumavam, nesse período artístico, nessa manifestação artística neoclassicismo, pintar pinturas históricas, né? Aquilo que refletia a guerra, a situação que eles estavam vivendo no momento. E quando a gente olha, a gente vê uma pintura exatamente perfeita, apenas registrando, uma pintura registrando um fato histórico que estava acontecendo naquele momento. Nós temos também um exemplo de fato histórico, de pintura histórica, são algumas pinturas de Van Gogh, Vicente Van Gogh. Quem não conhece esse artista, ele, dependendo da vida dele, do que ele estava passando e do local que ele estava morando, ele pintava de uma maneira diferente. A vida dele refletia muito as suas pinturas. Então, é interessante que nós vemos a noite estrelada, né? Aquilo era porque ele estava vivendo um momento diferente na vida dele. Nós temos também os comedores de batata, né? Ele estava vendo como a vida era difícil, era complicada de se viver naquele lugar que ele estava vivendo, as pessoas pobres, né? Se eu não me engano, comer batata, né? Naquela época, naquele local, era considerado, né? Pessoas que realmente estavam passando necessidade. Então, ele também pintou o seu autorretrato, né? Ele fez o seu autorretrato. Ele tem pinturas também do quarto dele, onde ele descreve exatamente como era o quarto dele, e a pintura é uma pintura bem alegre, porque ele estava vivendo um momento alegre, ok? Ele também tem pinturas muito tristes e muito chocantes, porque era exatamente o que refletia a situação que ele estava vivendo ali naquele momento. Então, descreve um pouco sobre a história de Van Gogh, ok? Pintura histórica. Então, gente, também quando a gente fala de mitologia, né, o nascimento de Vênus, pinturas também do Renascimento, pinturas mitológicas relacionadas também à religião, ok? Nós temos também a pintura bizantina, as obras bizantinas, como eram feitas, então elas eram muito relacionadas totalmente à religião, principalmente na Idade Média. Nós vemos pinturas totalmente relacionadas a Deus, ok? Direcionadas a Deus, não podia ser direcionada a outro lugar na Idade Média. No Renascimento já é um pouquinho diferente. Mais pra frente vocês vão estudar sobre isso. Então, pintura histórica é algo que representa, é uma pintura, é uma obra que representa um fato histórico, ok? Muito bacana. Então, vocês vão fazer isso, vou passar como atividade para vocês e eu quero que vocês sejam bem criativos, ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.